Dia 17, fazendo o devocional Uma Vida com Propósitos com vocês. E o tema de hoje é um lugar ao qual pertencer. Você é chamado para pertencer, não somente para crer. Nós fomos criados para uma vida em comunidade, formados para a família. Tá claro aqui que nós não iremos cumprir os nossos propósitos sozinhos e sem ajuda. E aqui o autor traz que esse lugar ao qual pertencer é a própria igreja, a nossa família cristã. E ele traz que um dos sintomas de declínio espiritual é o comparecimento irregular aos cultos e a outras reuniões de irmãos na fé. Então, quando você começar a ficar sem vontade na igreja, sem vontade de comunhão, sem vontade de ir em reunião na fé, reunião que a igreja promove, algo está acendendo aí um alerta preocupante. E nós temos que ter fixo na nossa ideia que a igreja ela é tão importante que Cristo morreu por ela. Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. E isso está escrito em Efésios 2:25. Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a sua vida por ela. Então, aqui na Bíblia, tá escrito a igreja, literalmente a igreja, o lugar para pertencer, E a igreja, ela é a nossa família de fé, a nossa família na fé. E aqui o autor traz que essa família é a família eclesiástica. E a gente vai falar sobre vários pontos do porquê que a gente precisa dessa família eclesiástica. 1. A família eclesiástica identifica-o como cristão verdadeiro. 1 Coríntios 1:27 está escrito: juntos todos vocês são corpo de Cristo e cada um é uma parte dele. Então, esse é um dos nossos testemunhos, O nosso ajuntamento nos faz pertencer ao corpo de Cristo. Ponto 2. A família eclesiástica retira-o do isolamento egoísta. Esse companheirismo bíblico se refere a gente ser tão comprometido um com o outro como a gente é comprometido com Jesus. Então, tem que ser a mesma coisa. Porque Jesus deu a sua vida por nós, então a gente tem que amar tanto o nosso próximo ao ponto de morrer por ele, ao ponto de morrer por nossos irmãos, estar tão comprometido, por isso vai nos tirar do nosso isolamento egoísta. Ponto 3. A família eclesiástica ajuda a desenvolver músculos espirituais. Eu achei muito legal essa parte, porque desenvolver os músculos espirituais é através do compartilhamento, É quando alguém compartilha com a gente o que Deus lhe ensinou, e assim nós podemos crescer com esse ensinamento. E como é que a gente tem esses compartilhamentos? Através da comunhão, porque a verdadeira maturidade se manifesta nos relacionamentos. Ponto 4. O corpo de Cristo precisa de você. Isso se chama um ministério, O Senhor lhe concedeu talentos que são somente seus e não de outras pessoas. Então você precisa contribuir com o que o Senhor te deu, com aquilo que o Senhor te confiou. Ponto 5. Você participará da missão de Cristo no mundo, que é transmitir a mensagem para o resto do mundo. Como membros do corpo de Cristo, nós somos suas mãos, seus pés, seus olhos, seu coração. E Ele realiza a sua obra no mundo por meio de nós. Porque cada um temos algo para contribuir, Nós temos uma contribuição para dar. O tema 6 é: a família eclesiástica irá impedi-lo de retroceder. Em Hebreus 3:13 diz: advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. E esse advirtam, em outras traduções, é encorajem-se uns aos outros. Então, a família eclesiástica, ela pode nos incentivar e nos proteger, Porque esse advertir também é proteger, te proteger no futuro, Para o futuro. Então, tudo está na igreja. Ele criou a igreja para satisfazer as suas 5 necessidades mais importantes: um propósito para o qual viver, pessoas com quem viver, princípios pelos quais viver, uma profissão para sustentar e forças para seguir vivendo. Não há outro lugar no mundo em que você possa achar esses 5 benefícios em um só lugar. E os propósitos de Deus para a igreja são idênticos aos 5 propósitos que Ele tem para você. A adoração ajuda-o a se concentrar em Deus. A comunhão ajuda-o a enfrentar os problemas da vida. O discipulado ajuda-o a fortalecer na fé. O ministério ajuda-o a descobrir seus talentos e o evangelismo o ajuda a
cumprir a sua missão. Então, não há nada no mundo que se compare com a igreja. E essa é a nossa escolha, né? Ter um lugar ao qual pertencer. E eu vou ler para vocês o que o autor escreve sobre essa diferença. A diferença entre frequentar uma igreja e ser membro dela está no comprometimento. Os frequentadores são espectadores que ficam à parte. Os membros envolvem-se no ministério. Os frequentadores consomem. Os membros contribuem. Os frequentadores querem os benefícios que a igreja propicia sem participar das responsabilidades. São como casais que querem viver juntos sem o compromisso da aliança, do casamento. Gente, você pode passar a vida inteira buscando por uma igreja perfeita. Você não vai encontrar. A vida cristã, ela é mais do que o nosso compromisso com Cristo, né? Do que o nosso compromisso com Jesus. Ela é o nosso compromisso com os outros irmãos também. Então, você se torna cristão ao se comprometer com Cristo, mas se torna membro de uma igreja ao se comprometer com um grupo específico de fiéis. E vamos para o nosso quadrinho de reflexão, pensando sobre o nosso propósito de vida? O tema para reflexão é: sou chamado para pertencer, não apenas para crer. O versículo para memorizar é: assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. 2 Coríntios 8:5. E a pergunta para meditar é: meu nível de envolvimento em minha igreja local demonstra que amo e estou comprometido com a família de Deus? Então, o quanto você está comprometido? Isso demonstra o seu amor? E é isso, gente. Beijos e até amanhã.